UFSCar's work on rural communities is the title of our next presentation, brought by Professor Katia Sahigama Ventura from Federal University of São Carlos. Welcome, Professor. Boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer a oportunidade à professora Lida por ter convidado a explanar sobre um determinado assunto que talvez não esteja tão relacionado com infraestrutura, mas, ao mesmo tempo, com a parte de planejamento, que implica em indicadores e ferramentas de avaliação. Então, eu trouxe aqui algumas explanações de forma bem rápida. Um assunto que vem crescendo bastante no país, apesar de ele ser relativamente recente, nós temos algumas experiências internacionais da década de 90, nos anos 2000, que já envolve segurança hídrica, mas do ponto de vista de risco, a contaminação da qualidade da água, pouco vem sendo explorado no ambiente rural. Então, nesse sentido, eu abordo alguma coisa que possa, talvez, elucidar as discussões. Como nós temos alguns colegas que não são de São Carlos, então eu apresento apenas alguns números. Nós estamos localizados a aproximadamente 3,5 km daqui onde nós estamos. Nós temos a universidade, ela foi criada em 68, e nós temos basicamente em torno hoje de 10 mil alunos, cerca de 1.000 docentes e aproximadamente 800 técnicos administrativos. Os docentes são divididos nesses 3 grandes centros, de desenvolvimento de ensino, pesquisa e extensão. Eu estou dentro do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, que é o Departamento de Engenharia Civil. Nós temos também, além da unidade de São Carlos, outros 3 campi, localizados em Arara, Sorocaba, e a última, mais recente, em Lagoa do Sino, próxima a Sorocaba. Para quem não conhece, então, a universidade está próxima desta área. E eu fico no Departamento de Engenharia Civil e atuo no programa de Engenharia Urbana no departamento. Sou ex-aluna da universidade, fiz mestrado lá e doutorado aqui, onde eu pude conhecer a professora Lida. E, desde então, a minha área de atuação, como eu sou engenheira civil, atuo na área de saneamento. Nós temos uma legislação nacional em que saneamento abrange desde abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos e drenagem. Antes de entrar na universidade, eu sou recente na universidade, eu tenho aproximadamente aí uns 20 anos de formada, mas eu entrei na universidade há 4 anos, então eu tinha escritório, atuava como consultora, já fui funcionária pública do Estado, do município, então eu adquiri algumas outras experiências de conhecimento do poder público que, às vezes, a gente não consegue lidar e avançar do ponto de vista tecnológico e das pesquisas também. Os colegas anteriormente, desde a parte da manhã, já fizeram algumas das ilustrações. Então, só para lembrar que o assunto abrange basicamente 15% dessa população, e a maior parte dela se concentra, de acordo com o último levantamento do Ministério do Desenvolvimento Regional, de 2019, cuja base de dados é de 2017, está na região Nordeste. Então, isso é interessante para discussão. Nós temos, entre outros instrumentos, que tratam sobre saneamento, política urbana e projeções sobre perspectivas do saneamento de modo geral. Nós temos a Política Nacional de Saneamento, que é de 2007. Nesse documento, na verdade, legal do âmbito federal, nós temos o PlanSab, que é o Plano Nacional de Saneamento básico, no artigo 52, que ele salienta a importância do próprio município e das bacias hidrográficas, porque aqui no estado de São Paulo nós temos 22 unidades de gerenciamento de recursos hídricos, e nós, na verdade, eu falo nós, porque é o poder público e envolvido dentro dessa gestão dos recursos hídricos. O PlanSab, ele orienta que esses documentos e a gestão dos recursos hídricos, de modo geral, sejam implantados com base nesses critérios, principalmente universalização e equidade, onde dá o direito a todos terem um acesso à água,
potável, né? Dentro desse plano, três grandes programas foram desenvolvidos, dos quais eu destaco o saneamento rural, que ainda está em elaboração as orientações e diretrizes, porém o PlanSab ele foi aprovado na Portaria Interministerial de 2013, e, a partir de então, este programa de saneamento rural tem como foco implantar ações para o saneamento básico, especificamente no âmbito rural, e implementar o plano de segurança da água. Existem diversas estratégias que foram orientadas aos municípios e aos gestores, tanto do governo estadual quanto federal, para fazer a gestão dos recursos hídricos. E eu saliento uma dessas diretrizes, que é focada na garantia da qualidade da água para consumo humano, considerando o abastecimento de água que é realizado nas propriedades rurais. Então, sobre a ótica de que o plano de segurança da água ele foca o planejamento destas águas no ambiente rural, o que a gente tem observado ao longo das pesquisas, né? As pesquisas internacionais, elas surgiram e elucidaram a forma de implantação e mensuração desses planos, né? Porque o ideal é que esse plano seja feito a longo prazo. Como eu comentei rapidamente, as primeiras experiências se destacaram na Austrália, na Europa, Portugal, entre outros, na década de 90. No Brasil, na Organização Mundial, ela trouxe isso como um instrumento importante para a gestão dos recursos hídricos por volta de 2000. E aqui no Brasil nós temos um primeiro documento que orienta sobre esse assunto em 2012. A ideia principal da segurança hídrica é exatamente isso. Como que a gente identifica os eventos perigosos, seja ele na área urbana ou na área rural? Como que a gente faz a gestão e a mensuração desses riscos, que aparentemente podem ser qualitativos, quando a gente não tem um instrumento e não tem um equipamento para fazer essa mensuração? E como que a gente orienta, tanto a quem vive nesses ambientes, como o próprio gestor? Dentro deste escopo e essa contextualização, na Universidade Federal de São Carlos, dentro do departamento, eu atuo no grupo GTECSAN, que é um grupo de pesquisa que atua na área de saneamento ambiental e especialmente na área de resíduos sólidos e abastecimento de água. A ideia é integrar esses assuntos gerais, tanto na área urbana quanto na área rural, mas principalmente indicadores e ferramentas de qualidade. Aqui é uma publicação que eu trouxe, só para ressaltar um pouco. Quando se fala em plano de segurança da água, aqui eu citei um caso da Estação de Tratamento Guaraú, que abastece a região metropolitana de São Paulo, uma das principais que a gente tem aqui no país. E uma dessas conclusões que nós observamos é que há ausência de ferramentas metodológicas justamente para mensurar a qualidade desses planos e os resultados que a gestão desse recurso hídrico é obtida ao longo do tempo. Como eu falei, eu entrei recentemente na universidade, desde 2014, então um pouco do que eu consegui desenvolver, eu acho que é um grande desafio na área rural. Nós estabelecemos uma parceria, eu tenho outras áreas de atuação, especialmente na área urbana, mas essa é a primeira. Nós estabelecemos uma parceria com o ITESP, que é o Instituto de Terras do Estado de São Paulo, para poder desenvolver essa pesquisa aqui nesse assentamento, que tem uma particularidade diferente de qualquer outra propriedade rural. É uma área que abrange aí aproximadamente 31 lotes agrícolas e observamos, de uma forma geral, alguns desses eventos perigosos, porém, que ocorrem em escalas distintas. E, pensando nisso, identificando em loco quais eram os grandes problemas, como que a gente pode mensurar qualitativamente essas informações? Elaborando estas ferramentas, através de uma linguagem computacional, de uma planilha eletrônica, por exemplo, como uma planilha do Excel, implantar instrumentos e fazer o monitoramento. Esse é um trabalho de mestrado de um aluno que estava aqui na parte da manhã,
Ele desenvolveu uma linguagem Python, colocou essas informações qualitativas nesse programa, mas a gente pode fazer isso dentro do Excel, né? Já desenvolveu uma boa parte. Esse levantamento na área rural ele desenvolveu desde o sistema de abastecimento como um todo. Então, desde a captação, reservação, distribuição e manutenção da água dentro das propriedades. Nós fizemos um grande levantamento, que isso foi a parte mais difícil, além da programação. Nós temos mais de 150 indicadores qualitativos para monitorar todas essas fases. E a ideia do programa dele, a partir de uma metodologia que a própria Organização Mundial da Saúde estabelece, desenvolver gráficos que, visualmente, dizem para o gestor, né? Que pode ser do poder público, municipal, estadual, o que está acontecendo naquela propriedade com determinadas ações. Então, essa é uma das linhas que eu gosto bastante de atuar, porque eu acho que é uma forma da gente visualizar algo que está ali na superfície, que a gente não consegue mensurar. E aí a ideia é até que, depois dessas ferramentas, a gente consiga colocar num aplicativo, no celular, no computador, em qualquer lugar, eu consigo ter acesso a essas informações. Então, eu acho que a minha ideia é mais ou menos isso, que eu visualizo poder colaborar. Só para rapidamente contextualizar, aqui no estado de São Paulo, eu atuo no Comitê de Bacia Hidrográfica, né, represento a universidade, junto com o professor Eduardo Mediondo. Nós somos divididos por uma lei estadual em 22 bacias hidrográficas. Nós estamos aqui na unidade 13, onde nós temos 34 municípios, todos eles de porte médio para pequeno. Nós temos apenas 3 grandes municípios, São Carlos, Araraquara e Bauru. Os demais são municípios em torno de 20, 30, alguns com 80 mil. Observando e participando da gestão dos recursos hídricos, nós temos uma lei federal que foca a importância de se implantar 5 instrumentos para essa gestão. O que eu acabei de falar anteriormente sobre o plano de segurança, ou seja, ferramentas, indicadores, instrumentos qualitativos, eles se enquadram em alguns deles, principalmente os planos de bacia. Então, acho que alguém aqui comentou sobre a necessidade de investimento em tecnologia, mas, na esfera estadual, esses planos já vêm sendo discutidos. Então, nós temos um plano agora, que foi aprovado, para todas as bacias do estado de São Paulo, que começa a vigorar de 2020 a 2040. Então, nós não podemos instituir outras iniciativas distintas daquelas que já foram discutidas no Comitê de Bacia. O Comitê de Bacia, no caso da UGRE 13, que São Carlos está contido, né? São 34 municípios, mas nós temos 36 assentos. 12 estaduais, 12 municipais e 12 da sociedade civil. São essas entidades que se reúnem para fazer a eleição e as discussões sobre o assunto. Então, o que a gente observa? Que nós temos a necessidade de investir em indicadores, que são informações qualitativas e, ao mesmo tempo, ferramentas, sejam elas computacionais ou não, para deixar de forma fácil, rápido, útil, e que isso consiga ser dinâmico. Porque não adianta essas informações serem estáticas ali no local e eu não consigo fazer o monitoramento e o acompanhamento. Tá certo? Por isso que o ideal, ao longo dessa pesquisa e de toda relação que a gente tem com outros profissionais de diversas esferas, públicas ou privadas, o que a gente observa é, apesar de toda a demanda, a necessidade que a gente tem de investimentos em capacitação e treinamento, 2 tópicos que já foram falados inicialmente na parte da manhã e que foram abordados rapidamente pelos outros colegas, a necessidade de fazer ou estabelecer parceria e troca de experiência. Então, acho que a ideia é exatamente essa. Cada um traz a sua expertise e a gente procura estabelecer uma rede e, de alguma forma, contribuir. Então, eu acho que esse é o meu propósito quando eu vim aqui hoje, né? Trazer algumas dessas ideias. E eu coloco aqui alguns tópicos para reflexão, né? A gente sabe que o saneamento no país ainda é um desafio, o saneamento rural ainda é uma incógnita, é uma informação bastante nebulosa, que a gente não consegue compreender. A ideia de envolver instituições de pesquisa, ensino e extensão, essa é uma diferença da Universidade Federal de São Carlos, diferente da USP, talvez. Nós temos uma atividade de extensão muito elevada, ou seja,
é exigido, porém não é obrigatório, que os docentes, né, Belini, façam atividades extensionistas. Atividades extensionistas são atividades com a comunidade, mas fora, né, do ambiente acadêmico. A gente tem que ir para campo, seja esse campo no ambiente rural, ou dentro da cidade, ou do governo, ou dentro de outras escolas. Então, esse é o nosso papel. Mas nem todos os docentes têm esse perfil, e também não têm interesse, às vezes, por determinados tipos de pesquisas não atingirem, né? Então, eu acho que é isso daqui. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade. Estou aí para que nós possamos discutir, conversar, e me coloco à disposição depois para qualquer outra possibilidade de trabalho e pesquisa. Tá bom? Muito obrigada.